Olá, bem-vindos ao programa onde deitamos um olhar longo, atento e, francamente, muitas vezes desconfortável ao mundo. E esta noite, temos aqui um tema e peras. Falamos de um país que defende a liberdade, a democracia e a busca pela felicidade. De preferência, enquanto conduz um monster truck por cima de uma pilha de países mais pequenos e menos afortunados. Sim, estamos a falar dos bons velhos EUA e da sua pegada global, digamos, expansiva. É uma pegada menos como um caminhar em bicos de pés por um campo de tulipas e mais como um Godzilla a sapatear numa loja de porcelana. Bem sei o que estão a pensar. Bruno, vais agora criticar a América? Que coragem, que originalidade. E sim, um pouco. Mas não se trata apenas de criticar por criticar. Trata-se de compreender os mecanismos do poder. Especificamente, hoje vamos explorar como o imperialismo americano engana o mundo. Vamos descascar as camadas da retórica, as bandeiras, os gritos estridentes da águia e olhar para os aspectos, digamos, menos fotogénicos da sua política externa. É como um espetáculo de magia geopolítico e nós vamos procurar os alçapões. Para o fazermos como deve ser, porque somos, no mínimo, rigorosos ou talvez completamente pedantes, vamos analisar 6 pontos-chave que sustentam essa ideia. Pensem nisto como uma refeição de 6 pratos de verdades inconvenientes, cada um mais indigesto que o anterior, mas absolutamente vital para uma compreensão saudável da política global. Portanto, peguem nos vossos antiácidos, acomodem-se e vamos começar esta jornada esclarecedora, ainda que ligeiramente aterradora, vai ser uma experiência. Muito bem, para começar, as intervenções humanitárias. Já conhecem o guião. A América, muitas vezes com uma postura firme e uma lágrima no canto do olho, declara que simplesmente de intervir algures para promover a democracia ou combater o terrorismo. É sempre apresentado como um ato relutante de heroísmo, como um super-herói que preferia estar em casa a ver Netflix, mas caramba, o dever chama. O marketing é impecável, águias a pairar, bandeiras a esvoaçar, soldados corajosos a libertar povos oprimidos. É uma narrativa tão poderosa que quase nos faz esquecer de perguntar o que acontece da libertação inicial, tão telegénica. Alerta de spoiler. O que se segue, muitas vezes, é menos felizes para sempre. E mais, oh valha-me Deus, que raio de inferno é este? Vejam a invasão do Iraque em 2003. A razão declarada? Armas de destruição maciça, que, como é sabido, eram tão reais como um bacalhau de asa. O resultado real? Anos de caos, violência sectária, a ascensão de novos grupos extremistas e, ora vejam só, uma remodelação significativa das dinâmicas de poder regionais e alguns contratos bastante lucrativos para empresas americanas. É quase como se a libertação fosse a brochura vistosa para uma apresentação de timeshare muito mais cínica sobre controle de recursos e xadrez geopolítico. A seguir, falemos de dinheiro, porque se há coisa que a América ama mais do que a liberdade, é um robusto retorno do investimento. Entram em cena o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. No papel, são instituições nobres que ajudam os países em desenvolvimento. Na prática, bem, são um bocado como aquele amigo que se oferece sempre para te ajudar, com um empréstimo, mas cujos termos e condições incluem reorganizares a tua vida inteira de acordo com os conselhos dele, muito específicos e interesseiros. Estas instituições, fortemente influenciadas pelos Seppig e Schauer, concedem frequentemente empréstimos com mais condicionalismos do que um congresso de marionetas. Esses condicionalismos geralmente implicam ajustamentos estruturais, um termo maravilhosamente anódino para forçar países a privatizar bens públicos, cortar na despesa social e, de modo geral, adotar políticas neoliberais que, surpresa das surpresas, beneficiam muitas vezes empresas estrangeiras, especialmente as americanas. E não nos esqueçamos do todo-poderoso dólar,
a moeda de reserva mundial. É como se a economia global estivesse a jogar monopólio e a América não só fosse dona do Rócio e da Avenida da Liberdade, como também imprimisse o dinheiro. Isto não é apenas liderança econômica, é um sistema que pode perpetuar a dependência, garantindo que os recursos fluem numa direção muito particular e muito lucrativa. Muito bem, então o que acontece quando um país não quer alinhar com a visão econômica ou geopolítica da América? E se, Deus nos livre, um governo democraticamente eleito decide que os seus interesses nacionais não se alinham perfeitamente com os de Washington, D.C.? Bem, é aí que passamos do Departamento de Empréstimos Amigáveis para o Departamento de Persuasão de um tipo mais ativo. Estou a falar, claro, da longa e célebre história do ZEUA a apoiar golpes de Estado e a desestabilizar governos que considerem convenientes. É o equivalente geopolítico a uma transformação não solicitada e geralmente violenta. A caixa de ferramentas para isto é impressionantemente diversa. Temos o clássico financiamento de grupos da oposição, garantindo que as pessoas certas têm dinheiro que baste para o seu ativismo pró-democracia. Depois há as sofisticadas campanhas de desinformação, habilmente concebidas para semear o caos e desacreditar líderes. E se isso não bastar, podem ser aplicadas sanções económicas paralisantes, concebidas para apertar a economia de uma nação até o seu povo estar desesperado por qualquer tipo de mudança. Basta perguntar à Venezuela, ou a Cuba, ou ao Irão, ou a uma lista de outros países tão longa que podia dar uma minissérie. Tudo feito, claro, em nome da liberdade, mesmo que essa liberdade se pareça suspeitosamente com uma agenda escolhida a dedo em Washington. Agora, vamos mudar de assunto para algo um pouco mais glamouroso, ou será que não? Estou a falar da própria fábrica de sonhos Hollywood e o panorama mediático americano em geral. É um colosso do entretenimento, uma força cultural que projeta imagens e narrativas americanas para todos os cantos do globo. E qual é a imagem predominante? A América como o herói corajoso, inovador, um pouco rebelde, mas, em última análise, justo. O defensor da liberdade, a terra das oportunidades, o lugar onde o bem triunfa sempre, geralmente com uma piada sarcástica e uma explosão maciça. Gap Choice. A questão não são apenas os autorretratos heróicos, é o que fica de fora ou é convenientemente reformulado. Atrocidades cometidas ou apoiadas pelos eu acho? Muitas vezes a resposta é um silêncio ensurdecedor ou são justificadas como escolhas difíceis num mundo complexo. Entretanto, o volume avassalador da produção cultural americana pode atuar como um tsunami, homogeneizando os gostos globais, promovendo subtilmente um estilo de vida consumista e, muitas vezes, marginalizando ou caricaturando as culturas locais. É um soft power tão potente que pode moldar percepções e valores sem que um único tiro seja disparado, fazendo com que o American Way pareça não apenas dominante, mas desejável e até inevitável. Portanto, a América projeta esta imagem de si mesma como a guardiã global da liberdade, uma nobre aspiração. Só que, ao que parece, a liberdade vem com algumas ressalvas, especialmente no que toca, bem, à privacidade de todos os outros. Graças a denunciantes como Edward Snowden, podemos espreitar por detrás da cortina da Agência de Segurança Nacional e deixem-me que vos diga, o cenário não era bonito. Era menos guardiã da liberdade e mais acumuladora compulsiva dos e-mails, mensagens e históricos de pesquisa de toda a gente, e não apenas dos maus da fita. A escala pura da vigilância global revelada era e é avassaladora. Ficamos a saber que os Bushfires espiam extensivamente não só os adversários, mas também os seus aliados mais próximos. Lembram-se do telemóvel de Angela Merkel?
Aparentemente, os amigos não deixam os amigos ter conversas privadas, especialmente se esses amigos são chanceleres alemães. Isto demonstra que a retórica da defesa da liberdade é, digamos, altamente seletiva. É uma ferramenta usada quando conveniente e discretamente ignorada quando estão em jogo interesses estratégicos. Como saber o que os teus aliados pensam realmente das tuas políticas comerciais. É como descobrir que o vigilante simpático do bairro te instalou escutas em toda a casa. Finalmente falemos do grande palco dos direitos humanos, onde a América assume frequentemente o pódio central, apontando dedos com justa indignação. China, Rússia, Venezuela, a lista de países acusados de violações é longa e frequentemente citada. E, para que fique claro, muitas dessas críticas são válidas. Mas este é um mas do tamanho de um porta-aviões a um pequeno problema de coerência. Ou, mais precisamente, um abismo de hipocrisia do tamanho do Grand Canyon. É como um instrutor de fitness que fuma desalmadamente enquanto te dá uma palestra sobre capacidade pulmonar. Ao mesmo tempo que condena abusos noutros lados, os EUA têm uma peculiar vista grossa para os seus. Guantánamo, alguém se lembra? Continua aberta. Apoio a regimes com, digamos educadamente, um historial de direitos humanos questionável, como a Arábia Saudita. Confere. Problemas contínuos, com brutalidade policial e racismo sistémico internamente, sem dúvida. E depois há as sanções económicas, como as que são impostas a Cuba, que são frequentemente apresentadas como visando os regimes, mas que prejudicam desproporcionalmente as populações civis, uma consequência que a própria ONU já condenou repetidamente. Esta indignação seletiva não só mina a credibilidade da América, faz com que os direitos humanos pareçam menos um princípio universal e mais uma arma geopolítica. Música tema aumenta de volume e depois suaviza sob a narração. Portanto, aqui tem 6 maneiras, e acreditem em mim, há mais, pelas quais a narrativa do excepcionalismo e benevolência americanos se torna um pouco complicada após uma análise mais atenta. Desde aventuras militares disfarçadas de festas de libertação a um sistema económico que muitas vezes parece viciado e um megafone cultural que abafa outras vozes. Esses pontos mostram como o imperialismo americano se manifesta de várias formas, muitas vezes disfarçadas de boas intenções. É um quadro complexo, muito distante das narrativas simplistas do bem contra o mal com que somos frequentemente alimentados. Ora, o objetivo de tudo isto não é induzir um desespero avassalador, embora seja compreensível se estiverem a sentir-se um pouco enjoados. O objetivo é a consciencialização, compreender estes mecanismos de poder, estas formas subtis e não tão subtis como a influência é exercida, é o primeiro passo para exigir algo melhor. Não se trata de ser anti-americano. Trata-se de ser pró-verdade, pró-justiça e pró um mundo onde as nações possam interagir genuinamente como iguais e não como peões na grande estratégia de outrem. Ultimately, é crucial questionar e entender essas dinâmicas para promover um mundo mais justo e soberano. Precisamos de ver para além das bandeiras e dos discursos inflamados, fazer as perguntas incômodas e apoiar as vozes que desafiam estas narrativas dominantes. Porque um mundo mais equitativo não é apenas uma ideia simpática, é uma necessidade. E começa conosco recusando-nos a ser passivamente enganados. Obrigado por assistirem. Agora, se me dão licença, acho que preciso de uma chávena de chá bem forte, ou possivelmente algo mais forte.